Meus amigos, uma onda de avistamentos, diversos objetos, praticamente dezenas de objetos sobrevoando a capital do Peru, Lima. Isso aconteceu ontem, hoje é dia 18, está repercutindo demais, principalmente nas redes sociais, diversos objetos luminosos que acendiam e apagavam, lembrando que isso aconteceu também ano passado, em 2024, né, além do Brasil, Peru, Argentina, principalmente no sul da Argentina, no Chile, aqui na América do Sul é palco de avistamentos desses objetos, de OVNIs. O seu like, o seu joinha é muito importante, a sua inscrição também. Você está no canal Conexão com o Brasil, aqui é o canal da ufologia. 13 Atlas, o professor físico de Harvard, o professor Avila Webb, se manifestou sobre aquela foto que eu publiquei ontem aqui, do 13 Atlas. Aquela foto foi tirada pelo telescópio Hubble. Porém, publiquei um vídeo ontem sobre isso, no canal de No Céu também publiquei. E os físicos foi ontem que botei? Foi ontem, algo assim. Então os astrônomos utilizaram essa foto e fizeram uma melhoria, né? Melhorias e tal, então deu para ver, deu para ter uma noção melhor do núcleo do 13 Atlas e também do suposto coma, né? Eu vou usar essa expressão que envolve esse objeto, tá? Então vamos passar as informações e observações do professor Avila Webb a respeito do 13 Atlas. E vamos dizer, o 13 Atlas está ficando cada vez mais estranho, né? Ele está ficando cada vez mais enigmático, eu vou usar essa expressão, à medida que estamos observando e estudando ele. Eu pretendo registrar o 13 Atlas com telescópio, né? Minha região não ajuda muito, né? Porque é em região de serras e tal, mas eu vou tentar, já a partir de novembro, dezembro, mostrar essa coisa para vocês, tá? Agora observe, meus amigos, a onda de avistamentos no céu do Peru. Será que estamos diante de uma invasão de UFOs? Coloque nos comentários. Então, diversos objetos. No sé si se puede ver arriba del aeropuerto de la FAP. Acabo de salir y veo esas luces. Esa luz verde es de la cámara, pero esas luces que están ahí ya están desapareciendo, pero habían bastantes. Solamente quedan 4 o 5 rojas. Ahí está, en color verde, rojo. Que é isso? Drones? Esse tipo de fenômeno que foi registrado ontem em Lima, no Peru, eu bem presenciei aqui na Serra do Rio de Janeiro, em 2017, eu e um pastor. Tá? Eu avistei esses objetos sobre a montanha. Os objetos estavam acima da montanha, como vocês estão vendo ali, e eles acendiam e apagavam, pareciam vagalumes. Acendiam e apagavam na base de dezenas, entre 30 a 50, porém na época não tinha câmera celular, assim, meu celular não estava comigo, não tinha câmera nem nada, então não deu para filmar o ocorrido, tá? Agora dando continuidade. De la FAP? Ok. Ahí está, han aparecido más ahora. ¿Qué tal? Ya se desaparecieron ya. Conmoción entre los vecinos de una zona. Impressionante, né? Então vocês viram aqui os objetos ali acendendo, né? E apagando, vários não faziam barulho nenhum, como vocês podem ver, inúmeros objetos. ¿Qué tal? Ya se desaparecieron ya. Rojas, ahí está, en color verde, rojo. ¿Qué es esa? Drones. Incrível, hein? De la FAP. Sensacional. Ok. Ahí está, han aparecido más ahora. Inacreditável. Esses objetos parecem se materializar, né? Eles se materializam, depois desaparecem. ¿Qué tal? Aí agora, esse fenômeno aconteceu ano passado também no Peru, porém esse foi no sul do Peru, ele é de frente com o mar, com o Oceano Pacífico. Entre los vecinos de una zona residencial de Lima, Perú, que fueron sorprendidos por una cuadrilla de 7 objetos voladores no identificados. Y ese no fue el único avistamiento, ¿eh? El mismo día, al sur del país, grabaron otro objeto volador.
Estas son las 7 esferas luminosas alineadas de forma triangular que estuvieron varios minutos suspendidas sobre el mar del distrito de Miraflores, en la capital de Perú. Ocurrió el último... chama atenção que é um fenômeno muito parecido, esse do ano passado, com o de ontem em Lima. Tá? Os dois avistamentos foram no Peru, tá? Só que o primeiro foi ontem, aconteceu ontem, tá? 17 de outubro, né, desse mês, hoje é dia 18, tá? E esse aconteceu, esse fenômeno que vocês estão vendo, muito similar, também foi no Peru, só que em outra região, aconteceu no ano passado, né? Foi bem ali no sul do Peru, mas só que no sentido Oceano Pacífico, né? Será que são OVNIs? Será que esse objeto saiu do fundo do mar? Pode ser, né? Martes, el mismo martes, otra persona grabó un supuesto ovni en Ocucaje, a 4 horas al sur de la capital, también en una zona de playa. Yaniré Linares los ha visto. Como una pequeña nave, por así decirlo, ¿no? Negra. Pero era cuestión de que yo estoy segura, estoy segurísima de haberlo visto. Y tenía como una pequeña luz nada más. En ese momento yo dije, no, esto ha sido un ovni así. Y cuando nos ha pasado hasta 2 o 3 veces, ¿sabes? Lo que muchos se preguntan es por qué ambos avistamientos coincidieron el mismo día en el litoral. El investigador Segarra asegura que cerca del 80%... Muito bacana, né? É isso aí, o nosso continente americano é repleto de avistamentos, mas eu venho dizendo que isso está aumentando, tá? Ou talvez muitas dessas situações são tecnologia que não conhecemos, ou chamamos de tecnologia reversa, né? Experiências realizadas em laboratórios secretos, como a Área 51, a Área 52, a possibilidade, ou realmente os fenômenos em si estão aumentando, né? Ou seja, essas coisas podem vir de fora, tá? E não são humanos, né? De fabricação humana, de origem humana. Realmente uma verdadeira incógnita, tá? E o 13 Atlas nessa história, se a gente for conciliar o que está acontecendo na Terra com o 13 Atlas, o que a gente pode imaginar? Será que estamos próximos de um contato? Será que estamos avisando de alguma coisa, de algum evento apocalíptico, um asteroide, uma grande guerra nuclear? Por isso que esse fenômeno está acontecendo em grande quantidade, né? Então, não realmente... acho que devemos observar tudo isso ao redor, observar todos esses sinais, né? Agora vamos ao físico Aviloeb e mais informações sobre o 13 Atlas. O professor Aviloeb, ele se manifestou. Essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, né? Foi ontem, 1 ou 2 dias atrás. Essa imagem ela foi tirada pelo telescópio Hubble, tá? E foi disponibilizado pelo The Astronomer Telegram. É um grupo de astrônomos, né, que compartilham dados, tá, de dados astronômicos, né? E daí eles resolveram trabalhar as imagens do 13 Atlas tirado pelo telescópio Hubble e chegaram nisso que vocês estão vendo aqui, tá? O interior, né, do 13 Atlas, sendo praticamente ovalado, né? Envolvido por essa luz esbranquiçada, que é a impressão que dá, claro, que é um campo de força. Então por isso que as explosões solares, nada, né, acontece com ele. É por isso que essa coisa não tem caldo, está sublimando nem nada. Esse campo de força, né, acaba blindando o interior do 13 Atlas. Eu acredito que esse campo de força também é resultado de motores queimando energia. Então, ao mesmo tempo que essa energia é queimada, ela serve como um escudo, mata 2 coelhos com uma paulada, tá? Serve como um escudo, uma membrana, um casulo protetor, e ao mesmo tempo serve para dobrar o espaço-tempo, tá? Muita energia e massa consegue dobrar o espaço-tempo. Mas o que o professor Aviloeb fala, né, a respeito disso aqui? Um jato em direção ao Sol do 13 Atlas, fotografado pelo telescópio Gêmeos de 2 metros. A característica mais atentadora do objeto interestelar 13 Atlas foi exibida numa imagem tirada pelo telescópio espacial Hubble em 21 de julho de 2025. A imagem mostrou um brilho estendido apontado para o Sol, que é anticaldo. A direção de visualização estava a apenas 10 graus de distância da direção do 13 Atlas em relação ao Sol.
o que implica que o seu brilho tivesse visto de lado teria sido cerca de 10 vezes mais longo, 10 vezes mais longo do que largo. Isso foi destacado em um artigo que eu escrevi com o Eric Keto. A proporção do eixo 10.1 constitui a geometria de um jato apontado do 13 Atlas em direção ao Sol, é tal da anticauda. E ele está dizendo, né, aqui nesse artigo que publicou algumas horas atrás, que a comunidade científica está fazendo vista grossa com essa anticauda. Está todo mundo batendo martelo, comemorando que é um cometa, mas essa anticauda está muito estranha. Tá? Assim que a imagem do Hubble foi divulgada, especialistas em cometas comemoraram o comportamento do 13 Atlas como um cometa. Mas o seu entusiasmo negligenciou o fato de que a imagem revelava uma anticauda apontada para o Sol. Perceber isso é tão chocante quanto fotografar um animal no seu quintal que seus familiares identificam como um gato de rua comum, enquanto a imagem mostra uma cauda saindo da testa do animal. A única tentativa de explicar essa qualidade única do 13 Atlas foi feita no artigo que eu escrevi com o Eric Keto. Então você imagina, você achou um gato no teu quintal. Só que ao invés do gato possuir a cauda normal, a cauda dele está na testa. Isso é um gato mesmo? Será que é um gato? É isso que ele quis dizer. Um gato sem cauda, mas a cauda bem na testa. Os cometas são caracterizados por cauda de poeira e gás que aponta para longe do Sol. Foi o que eu expliquei, eu venho explicando para vocês todo o santo dia. Ontem eu fiquei muito furioso, nervoso. Vocês viram no vídeo que eu publiquei ontem aqui, tá? Que essa turma está seguindo tudo que a NASA fala, né? Vamos dizer, os papagaios de pirata. Tá? Isso está errado. Eu expliquei ontem na live que eu fiz, onde eu fui convidado. Tá? Alguns de vocês estavam na live ontem, na palestra que eu dei. Tá? Eu expliquei tudo isso na palestra. Tá? A razão é muito simples. A radiação solar e o vento solar empurram a poeira e o gás para longe do Sol. E o jato em direção ao Sol, anticauda, quando tivesse partículas de poeira refratárias, como encontrados em cometas familiares, então essa luz solar espalhada teria empurrado essas partículas para longe do Sol em relação ao núcleo macio 13 Atlas. Partículas de poeira maiores, com tamanhos de até centenas de micrômetros, têm uma área de superfície menor por unidade de massa e são empurradas com menos eficácia pela luz do Sol, mas também são menos eficazes em espalhar a luz solar. As partículas de dispersão são mais eficazes, são aquelas com tamanho comparável ao comprimento de onda de luz solar, cerca de 0,5 micrômetro. E tais partículas fossem lançadas por 13 Atlas, elas definitivamente teriam aparecido em uma cauda que é desacelerada, deslocada na direção para longe do Sol em relação ao núcleo massivo. Anticaudas fictícias já haviam sido observadas em cometas como resultado da perspectiva geométrica, quando a Terra passava pelo plano orbital do cometa, fornecendo aos observadores a orientação que permite visualizar partículas de poeira que ficam atrás do cometa em um ângulo diferente. É uma ilusão de ótica. O professor diz o seguinte, que cometa com anticauda não existe. O que existe é uma ilusão de ótica que dá a impressão que o cometa está com a cauda na frente. Dependendo do ângulo que a gente vê, parece que a cauda do cometa está na frente, mas não. Eu vi pessoas aqui que eu não vou citar o nome, dizendo que é normal anticauda em cometa. Entendeu? Pessoas renomadas que você sabe quem. Né? E o professor Vileb disse o seguinte, que essas anticaudas é uma ilusão de ótica. Observa alguns cometas, que depende da posição do cometa, como se a cauda, nós aqui como observadores, dá a impressão de que a cauda está na frente, entendeu? Mas no caso do 13 Atlas não, essa anticauda, essa luz à frente, ela está perseguindo o 13 Atlas o tempo todo, está insistindo nisso, independente do ângulo. Tá? Tudo isso sugere que essa coisa seja algo artificial. Aqui exibiu uma anticauda, direção ao Sol, tá. Qual a natureza da anticauda? Uma pergunta. Por que os especialistas em cometas estão ignorando essa anomalia, enquanto insiste que o 13 Atlas é um cometa familiar? Estão vendo? Eu estou trabalhando com o Eric Keto em um artigo complementar sobre a primeira questão baseada na física descrita aqui.
Vou até ver depois. No entanto, deixo a segunda questão para os historiadores da ciência. A palavra hebraica dayeno significa teria sido suficiente. Parafraseando o cântico dayeno da Páscoa, que Stephen Hawking apreciava em minha casa há uma década. Podemos resumir as anomalias do 13 Atlas da seguinte forma. Se o 13 Atlas tivesse um jato voltado para o Sol, ou uma anticauda, não estou entendendo aqui a colocação dele, mas tudo bem. Se o 13 Atlas fosse 1 milhão de vezes mais massivo do que o Oumuamua, e 1000 vezes mais massivo que o Borisov, enquanto se movesse muito mais rápido que ambos, ele está publicando aqui diversos artigos. Se o 13 Atlas estivesse alinhado em sua trajetória dentro de 5 graus, como no eclíptico dos planetas, ele está fazendo várias perguntas. Se o 13 Atlas tivesse o tempo de chegada ajustado de modo que passasse dezenas de milhões de quilômetros de Marte e Vênus, então ele está fazendo aqui muitas questões, né? Inclusive, né, apenas 4% de água, sendo muito pouco para um cometa, polarização negativa, e por aí vai, né? Muito bom o trabalho do professor Aviloeb, né? Não é que o professor Aviloeb, ele está vendo peão e ovo, não é isso. É porque realmente são situações que devemos questionar com 13 Atlas, né? Observe nessa imagem aqui, eu já até mostrei ela, por exemplo, né? O Sol está nessa direção aqui, tá? E vemos ali o que tem de anticauda apontando para o Sol. Eu expliquei o exemplo da mulher pilotando uma moto, tá? Com o cabelo comprido, né? Pilotando a moto, por causa do vento, vai empurrar o cabelo dela para trás. Tá? É mais ou menos isso. Não pode a pessoa estar lá pilotando a moto e o cabelo para frente, indo contra o vento. Isso não existe. Tá ok? É isso que ele está especulando. Agradeço pela presença e até a próxima.